Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que estreia de Dom Ramon, com vitória, virada, boas escolhas, muito passou pelo comando técnico, algumas estreias também bem interessantes e um Kaká pistola, protagonista do jogo, fazendo gol contra e a favor. Muita coisa pra gente falar desse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos falar de Corinthians e Criciúma, Corinthians 2, Criciúma 1. Não foi tão fácil, como não seria nessa fase que o Corinthians está vivendo. O Corinthians chegou a 15 pontos, já abriu 4 do Grêmio, o Grêmio mesmo vencendo o São Paulo nesta noite, o que é muito difícil que aconteça, mas mesmo que aconteça, não ultrapassa o Corinthians, o que não adianta muito porque o Corinthians segue na zona, mas deu um passo importante para tentar sair dessa situação incômoda que está. O mais importante era o resultado, sabemos disso. Mas também era importante a gente entender de que maneira Ramon Dias começaria o seu trabalho. E ele começou com muitas escolhas interessantes, promovendo 2 estreias no time. A gente sabe que quando chega uma nova comissão técnica, tudo começa do zero, tem aquele vestibular, muitos jogadores tentando mostrar serviço, vem as escolhas desse treinador com poucos dias de trabalho, e ainda mais com gente nova chegando, e até se essas pessoas, esses jogadores chegaram, é porque foram, digamos assim, motivo de carência, né, no elenco de algumas peças, então é natural, né, que esses caras recebam oportunidades. E começando pelo gol. Hugo Souza foi o escolhido do Ramon Dias. Eu imaginava que isso pudesse acontecer, mas não tinha nenhuma informação e talvez até esperasse, né, para colocar o Hugo. Ele já coloca no primeiro jogo e olha, o Hugo Souza deu conta do recado. Eu já falei aqui, já reconsiderei minha opinião. É claro que é apenas um jogo, mas a gente reconhece algumas coisas, né? A gente entende alguns sinais. Não é apenas pela atuação, é pelo envolvimento, é pela postura, é pela personalidade. Ao Donelli falta muito disso. E pode ser que ele se torne um grande goleiro daqui a um tempo. Acho que ele precisa de uma rodagem, talvez até ser emprestado. Ele teve a sua chance. Eu sei que o contexto não favoreceu, é um grande trabalhador, é um grande identificado, abnegado pelo Corinthians, mas a verdade é que o Donelli não deu conta do recado quando a chapa esquentou, quando a batata veio pro colo dele. E o Hugo, cara, pensa bem, no meio de todo esse contexto, o cara chegando, uma estreia com a camisa do Corinthians, na arena, precisando ganhar a estreia do novo técnico, e ele, no primeiro tempo, fez um milagre. Um milagre. O cara chegou na cara dele e ele fez uma defesa espantosa, das melhores que eu já vi nesse estádio. Já para dar aquela moral e o cartão de visitas. Depois, no segundo tempo, ele fez 2 maravilhosas, em que tinha endereço. E ele foi lá buscar, foi seguro, foi envolvido, terminou o jogo, vibrou como poucas vezes se viu. Então, assim, ele venceu o jogo. E o gol que ele toma não foi culpa dele. Poxa, um chute do meio da rua, sem marcação, sem o espaço diminuído, desvia no Kaká, a bola vai no cantinho e ele não consegue pegar. E mesmo assim o Corinthians vira o jogo. Então teve estrela, teve boa atuação, teve personalidade. Hugo Souza, novo titular do goleiro do Corinthians, o camisa 1. Não tem muito o que falar sobre isso. Ele escala o Kaká ao lado do Gustavo Henrique, o Mateuzinho e o Hugo nas laterais. O Mateuzinho ainda continua com muitos problemas técnicos. O Hugo fez a jogada do gol do Romero, e que jogada, olha, não sei se foi orientação, mas já é algo diferente do que estávamos vendo, né? O Hugo passando do meio de campo, o Hugo chegando na linha de fundo, o Hugo cruzando, caramba, é óbvio que isso foi treinado. Num belíssimo passe de calcanhar do Wesley, que saiu depois muito criticado, porque o Wesley eu acho um baita jogador, mas ele tá no momento, eu não vou dizer que ele tem dificuldade, vou dizer que ele está no momento de dificuldade, de confiança, de tomada de decisão, de não saber exatamente, às vezes, quando toca, quando passa, às vezes ele tenta um drible a mais, e acho, e o Ramon até falou sobre isso na entrevista, acho que ele vai ser lapidado e conversado para que ele melhore nesse quesito. Mas ele também participa desse primeiro gol, que é um gol super importante. Mas enfim, aí no meio de campo, ele tira o Breno Bidon. E aí já vem a segunda grande mexida, mudança, interferência do Ramon Dias, que é a entrada do Alex Santana, que não foi nem apresentado para a Fiel, não deu entrevista coletiva de apresentação, simplesmente foi anunciado no site, bidou, entrou no bid e no dia seguinte estava em campo na Neoquímica Arena como titular. E eu vou dizer que foi errado? Não, pelo contrário. Foi uma decisão acertadíssima. O Alex Santana jogou muito, parece que ele joga há anos no Corinthians. Ele diz que é corintiano de infância,
Ele é da base do Inter, mas é aqui do interior de São Paulo. Então, assim, ele estava correndo em todas as partes do campo. Ele é aquele todo-campista, né? Que é o adjetivo que a gente usa para o Paulinho, né? Para o grande Paulinho, histórico Paulinho, mas ele é um todo-campista. Ele jogou como segundo volante, porque o Ranieri abriu o meio campo, ele jogou de segundo, mais o Rodrigo Garro terceiro, aí o Wesley, Romero e o Yuri Alberto, esse foi o time. Mas o Alex Santana, cara, ele deu carrinho, ele marcou, ele cercou, ele finalizou, ele deu lançamentos, ele fez inversão de jogo, ele estava em todas as partes do campo. Ele foi onipresente. Alex Santana, que contratação! Talvez, cara, das melhores que eu vi nos últimos tempos no Corinthians. Eu sei que é um jogo, né? A galera pode pensar que eu me empolgo quando eu falo isso, mas eu tô falando desse jogo. E tô ampliando um pouco porque, assim, eu acompanhei esse cara no Atlético, no Botafogo, eu sei da capacidade dele. Pode fazer segunda, terceira função. Eu até disse o seguinte na live, né, que a gente fez no pós-jogo. Ele fez todas as funções do meio-campo, mesmo de segundo. Ele é um segundo homem, ele é um volante, mas ele faz todas as funções. Ele faz a de primeiro, ele faz a de terceiro, ele faz a de segunda. Impressionante. O que jogou o Alex Santana? Talvez até tenha falhado no gol do Claudinho, porque a marcação é dele, né? É um espaço que ele deveria preencher e o Claudinho recebe com muita liberdade. Quando ele vai diminuir o espaço, já não dá mais tempo. E aí o Claudinho desfere o chute, desvia no Kaká e a bola entra no cantinho. Mas é uma função, uma atribuição dele. Mas assim, foi um lapso de momento, porque no recorte total do jogo ele jogou muita bola, o Alex Santana. E aí, como eu já dei o time para vocês, essa foi a escolha inicial do Ramon Dias, indo para o jogo, o Criciúma se aproveitou de alguns espaços defensivos do Corinthians. E aí o Ramon, ele cita na entrevista coletiva de que há errores, sim. Ele gosta do time, ele gosta da intensidade. O Corinthians teve outra pegada, o Corinthians mordeu, o Corinthians teve outra intensidade de jogo, tudo isso é verdade. Mas cedeu espaços ao adversário, que são situações que o Ramon vai ter que corrigir. Porque o Criciúma frequentou a área do Corinthians na transição rápida, muitas vezes chegava na cara do goleiro. Na primeira, o Hugo fez um milagre. Numa segunda, a bola atravessou a área e, por pouco, ela não sobra para alguém finalizar. E depois, quando o cara recebe numa intermediária e que ninguém diminuiu o espaço, ele tem tempo de pensar, finalizar, a bola vai morrer no fundo da rede. Ali o Criciúma já faz 1-0. E isso poderia ser terrível para o andamento do jogo. O time que está na zona do rebaixamento, trocando de técnico, tem um psicológico abalado, tudo isso poderia complicar. A Fiel, como sempre, faz o seu papel, começou a gritar muito mais alto e o time não esmoreceu, tanto que busca um empate. Mas é um empate que vem só no segundo tempo. No cruzamento do Hugo, na jogada do Wesley, como eu falei, e o Romero, que não marcava há 3 meses, não tinha marcado ainda no Campeonato Brasileiro, apara uma bola, o Marcelo Hermes está na marcação, ela vem um pouco depois, o Romero se posiciona certinho para de chapar, né, chapar essa bola, de chapa, chutar muito forte no contrapé do goleiro, não tinha como pegar, e ali o Corinthians empata o jogo, volta para o jogo. Quando você empata, no momento que a Fiel está cantando para o time reagir, o time reage, o time responde, não tem para ninguém. Aí o estádio vira aquele inferno que a gente sabe como funciona. E aí o Rodrigo Garro jogando muito bem, buscando o jogo, buscando finalizações, buscando inversões, Alex Santana correndo pra caramba, o Wesley tentando pelo lado esquerdo, a coisa não acontecendo, o Yuri teve uma bola, isso ainda no primeiro tempo, né, na cara do goleiro em que ele perde, e esse é o problema do Yuri, né, a falta de confiança está afetando esses momentos cruciais, porque eu acho que ele se envolve com o jogo, ele fez um pivô muito bom pro Romero no primeiro tempo também, né, que finaliza de perna esquerda para fora. O Yuri está tentando, mas ele não está conseguindo, isso é fato. E aí, depois desse gol, que o Kaká acaba errando o gesto, inclusive, né? Porque a gente coloca às vezes só na conta do azar, mas é uma bola de longe que o Kaká vai travar ela de um jeito muito esquisito. E aí ela acaba caindo para o fundo da rede. E tem o histórico, né, do Kaká de ter alguns gols contra já desde que chegou no Corinthians. Porém, ele também tem vários gols a favor. E vejam só. Aí o Ramon faz a primeira mexida. E por isso que eu falo que tem muita interferência do Ramon, porque, cara, quando ele coloca o Coronado no jogo, ele tira o Wesley. E o Coronado é um senhor jogador, né, cara? Ele tem muita qualidade técnica. É impressionante como, em poucos minutos, a gente já vê o Coronado tendo uma interferência no jogo muito grande. Porque ele cria chances de gol, ele clareia o jogo, ele tem um refino técnico impressionante. E aí, numa cobrança de escanteio ensaiada, a bola
chega no Coronado na meia-lua, ele só passa pelo marcador e coloca com a mão, assim, né? Tira o peso da bola para o Kaká fazer o gol. E o Kaká fez o gol contra e fez o gol a favor, vira o jogo e ali o Corinthians começa a vencer. Mas aí entra de novo o Dom Ramon. Ele coloca o Félix Torres, ele coloca o Rian, tirando o Garro, ele coloca, já tinha colocado o Coronado na do Wesley, e aí coloca o Fagner no lugar do Romero. Ele termina o jogo com Félix Torres, mais pelo lado direito, Gustavo Henrique e Kaká entre os zagueiros, o Fagner e o Hugo de alas, meio de campo com o Ranielli, que tomou o terceiro cartão, né, e está suspenso, Ranielli, Rian e Alex Santana, 3 volantes, com o Coronado e o Yuri Alberto, sozinho lá na frente. Quase um 5-4-1 ou um 5-3-2, dessa maneira o Ramon Dias termina o jogo, para montar um ferrolho e dizer, acabou o jogo. Acabou o jogo. Depois dos 30, 35 do segundo tempo, acabou o jogo. É Corinthians 2-1. Nada mais vai acontecer. Pode ser que numa escapada, e até o Corinthians teve alguns contra-ataques, fizesse um terceiro gol, mas o Criciúma não vai mais fazer. Foi isso que o Ramon informou ao jogo o que estava acontecendo naquele momento. Errado, ele não está, porque o resultado era o mais importante. Então, assim, ele teve boas escolhas para começar o jogo, ele mexeu bem, a estrutura funcionou, o time teve pegada e o time venceu. Eu não tenho o que dizer de Ramon Dias nessa estreia. Ele fez tudo certo. Ele fez a leitura correta da partida do que precisava ser feito e promoveu estreias interessantíssimas, em que os caras foram muito bem. O goleiro Hugo e também o Alex Santana. Cara, foi um começo brilhante. Foi só o Criciúma, é só o primeiro jogo, era um jogo em casa, tudo isso é verdade, mas ele precisava começar assim. Era o mínimo, porque agora abriu 4 pontos do Grêmio, como eu falei, ainda está na zona, mas tem jogos a serem jogados, tem erros a serem corrigidos, mas tem uma outra cara de time, uma nova motivação, uma nova esperança, uma comissão técnica que me parece saber o que está fazendo, com reforços que estão chegando, e ele falou na entrevista sobre outros que podem chegar, ou seja, o time pode agregar mais qualidade ainda, mas com o que tem, gente, já é para estar acima de muitos times da tabela. Com o que tem hoje, já é para estar na frente de muitas equipes. Então é isso que o Ramon vai tentar fazer. É tentar fazer com que a prática ela seja muito mais fidedigna ao que a gente vê em campo. Porque o que a gente estava vendo era um Corinthians que, apesar de um elenco interessante, eu acho interessante, tem algumas carências, tem algumas deficiências, as laterais sofrem, o Hugo e o Mateuzinho têm dificuldades, tem vários problemas. Mas está chegando o André Ramalho, já chegaram hoje o Hugo e o Alex Santana. Você já começou a encorpar o elenco. Eu acho que é suficiente, pelo menos, para não estar nessa situação. Pelo menos. E aí depois, se eles conseguirem potencializar ainda esse time, bom, aí é papo para mais para frente. Nesse momento, tem que sair de onde está. E o primeiro passo foi dado hoje. Eu não poderia deixar de falar do Kaká, que fez tudo isso que acabei de falar para vocês, e aí foi designado pela assessoria de imprensa para conceder a entrevista para os repórteres que estavam na zona mista e, de repente, chegou lá e proferiu aquela frase célebre dizendo pau no da mídia e vai Corinthians, é só isso que eu tenho que falar, e foi embora e deixou todo mundo com o microfone na mão. Como jornalista, obviamente que eu não gosto desse tipo de situação, acho que ele não precisava ter tido essa atitude ali, né? Os assessores foram surpreendidos, não estavam sabendo que ele ia fazer isso, ele pediu para falar, quando ele chega ali ele xinga todo mundo, ele generaliza, os repórteres que estão ali não tem nada a ver com isso, estão trabalhando, estavam na madrugada, muitos chegaram cedo, vão ter que voltar para as redações para fechar texto, aí estão lá para ouvir um jogador e acabam sendo ofendidos ali, né? Porque ele acaba espanando o geral. Mas assim, o que eu vou dizer? Eu sei que o torcedor gosta desse tipo de postura, porque o torcedor não gosta de muita gente da imprensa. E quando o jogador faz isso, o torcedor se sente representado. Concordo com isso? Não. Defendo a imprensa, toda ela? Claro que não, não sou corporativista. Tem bons e maus jornalistas como bons e maus jogadores. Provavelmente, aí fazendo uma leitura até um pouco mais ampla, provavelmente ele já chegou do vestiário com a cabeça inchada por alguma coisa que leu, por algum jornalista talvez que tenha passado do ponto, isso é muito normal, e aí ele direciona, né? Ele vê o espaço, vê que tem câmera ali e ele tenta falar para aquele jornalista como um canal, né, para que chegue até o cara. E aí a gente acaba sofrendo, né? Porque como ele generaliza, ele atinge todo mundo.
mas às vezes não é para aquela galera que está ali, ou para mim, ou para qualquer outro. Às vezes é para um cara específico, ou para alguns, não sei, e ele acaba, né? Só que eu acho que ele passa do ponto, né? Quando ele, acho que tem formas, né, de você se manifestar a respeito. A assessoria não sabia que ele ia ter essa atitude. Foi meio intempestiva, foi uma vitória, foi uma estreia, acho que não precisava, mas provavelmente a cabeça dele estava cheia com alguma coisa e ele resolveu espanar daquele jeito. Imagino eu que vai pedir desculpas, vai reconsiderar, eu acho, e repito, né, acho que o torcedor gosta quando a imprensa, no modo geral, é atacada dessa forma. Então, o que eu vou dizer? Só realmente achei curioso, não é comum isso acontecer. O Kaká foi um protagonista, um personagem do jogo, porque ele fez um gol contra, ele faz um a favor que dá a vitória para o time, e depois, quando ele tem a oportunidade de falar, ele resolve pagar geral. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!